Gravar, Elcio? Olha, quem está nessa parte é Zé Carlos. Eu não sei como é que fica isso. Mas Zé Carlos já nos colocou aqui no ar. Uma boa noite de muita luz e paz para todos nós. Nós estamos com a atividade de Evangelho nos Lares e gostaríamos que estivéssemos preparados para a nossa prece inicial, como costumamos fazer em todo o início das atividades. E assim, rogando ao Mestre Jesus, que na sua infinita bondade, luz e misericórdia possa estar conosco, junto com os seus missionários da luz, nas nossas atividades de todos os dias, e não sendo diferente nesta atividade da noite, para que todos nós juntos possamos, aqui, acompanhados pelo plano superior, desenvolver atividades que beneficiem a todos nós. Queremos pedir, Mestre Jesus, que a vossa paz, a vossa harmonia, o vosso equilíbrio esteja com cada um de nós. E que o nosso irmão expositor da noite esteja inspirado, como sempre, nas suas colocações, que certamente beneficiarão a todos nós, encarnados e desencarnados. E assim, apresentamos nessa noite a nossa atividade de Evangelho nos Lares, o expositor espírita Sérgio Thyssen. O nobre expositor, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem uma extensa lista de títulos que, se tivéssemos que mencionar todos, demandaria grande tempo. Assim, destacaremos alguns como médico clínico geral e cardiologista, ter sido professor na Faculdade de Medicina, Souza Marques, do Rio de Janeiro, ser bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1993 e haver viajado por 34 países divulgando o Espiritismo. Com toda a sua qualificação, o nobre expositor traz o tema Estratégias para manter o equilíbrio da mente em tempos de pandemia. E é com esta apresentação que passamos a palavra ao nobre expositor da noite. Muita paz, meu irmão Thyssen, fique à vontade para a sua exposição. E aqui seremos todos ouvidos. Elcio, muito obrigado. Boa noite a você, boa noite a todos os amigos de Irará, de todo o interior da Bahia, de Salvador, desse nosso Nordeste querido, do Brasil inteiro. É uma alegria poder estar com vocês para mais um estudo do nosso querido Espiritismo. E nós, tendo em vista o tema, não é? Algumas reflexões para nós começarmos. Eu gostaria de lembrar que estamos há muitos meses como que vivendo uma pandemia, não é? Nós estamos nos isolando, de certo modo, com um pouco mais ou menos de rigidez, por necessidades médico-sanitárias, por recomendações precisas dos profissionais de saúde. Nós estamos aprendendo com as dificuldades geradas por este vírus. Estamos vendo juntos, não é? Todo um cenário de muita preocupação, de muito sofrimento. Temos visto, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, não é? Um número muito grande de pessoas que adoeceram, que adoecem todos os dias, e o que é muito delicado, muitos deles vivendo os dramas da insuficiência respiratória aguda, em terapia intensiva, com risco de vida iminente, e muitos, não é? São 170 mil, só no Brasil, aproximadamente,
os que desencarnaram por causa da pandemia de fevereiro, março para cá. Então, é verdade que nós já tínhamos na Terra, no mundo, toda uma realidade de um grande hospital. Porque a história do planeta, a história escrita, registrada da humanidade, ela tem aproximadamente 5.500 anos. 5 milênios e meio. E, praticamente, durante todo este tempo, nós temos registros de pessoas doentes, de terapeutas, que nós poderíamos chamar de médicos, de enfermeiros, até que tivesse surgido, não é? As universidades, as faculdades de medicina, os cursos de graduação e formação de médicos e de uma infinidade de outros profissionais de saúde. Então, vale essa consideração. Nós já tínhamos milhares de doenças. Tanto uma boa parte de doenças clínicas e outra tão grande quanto de doenças e transtornos mentais. Então, o número de casos de todos esses diagnósticos ao longo de toda a história da Terra dão para nós uma noção que nós já tivemos por parte de espíritos amigos de que a Terra é um grande hospital. O que significa dizer que, de um modo geral, salvo algumas exceções, não muitas, nós, na verdade, quando vivemos num planeta hospital considerado, desde a codificação, como um mundo de provas e expiações, todos que vêm para cá são doentes. Do ponto de vista de predisposições a adoecermos ao longo das nossas vidas, desde, às vezes, a tenra infância, tanto é que existem clínicas e hospitais para doentes congênitos, existem terapias intensivas neonatológicas, crianças que já sofrem desde cedo. Outras mais adiante, a pediatria, outros já na juventude e a maioria na vida adulta. Então, é muito difícil alguém viver uma encarnação por aqui sem adoecer em algum momento. E em certas ocasiões, as doenças são muito graves e elas podem gerar consequências muito variadas e elas podem gerar e geram sofrimento de todo tipo, muitas vezes gerando a desencarnação, também em moldes de muita dor, de muita limitação, com experiências sucessivas em hospitais, em clínicas, cirurgias, procedimentos, terapêuticas prolongadas, né? Mas que nem sempre permitem a recuperação do doente. Então, nós temos o diabetes, uma verdadeira epidemia mundial, a hipertensão arterial, nós temos o câncer, né? A oncologia moderna cada vez se aperfeiçoa mais. Algumas doenças são mais curáveis agora do que há 10 ou há 20 anos atrás, por causa deste progresso. Mas, a par de tudo isto, o número de casos de pacientes com câncer afetando os mais diversos órgãos é cada vez maior no mundo inteiro e no Brasil também e muito especialmente. Nós temos doenças neurológicas desde a infância, nós temos doenças que são problemas neurológicos, como as demências, como o Alzheimer, né? Que é hoje também algo que está em toda parte. E no campo da doença mental, nós temos os transtornos de ansiedade no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, uma notícia um pouco triste,
O Brasil, ele é o campeão em relação ao número de casos de pessoas com ansiedade do planeta Terra. Nós temos 196 países e o Brasil é onde o número de casos é maior. Nós temos uma questão que é uma pandemia de doença mental, a maior de todas, diga-se de passagem, que é a depressão. E a depressão, em todos os países do mundo, ela é um problema de saúde pública destes países. E os mecanismos, organismos de saúde pública e privada, lidando com tudo isso e tentando, vamos dizer, melhorar o diagnóstico dos casos, tanto quanto o início da terapêutica, tanto quanto a ideia de que o doente com depressão, se ele tem um problema cardíaco, se ele tem a pressão alta, o diabetes ou o câncer, ou outras doenças, ao mesmo tempo, ele não saberá se tratar, ele não saberá cuidar-se. Então, todas as outras questões da sua saúde ficam mais comprometidas porque o paciente é deprimido. Lembrando que existe depressão leve, depressão moderada, depressão grave ou severa. Lembrando que a leve de hoje costuma ser a moderada ou grave do amanhã. E lembrando que depois de amanhã vem o suicídio. Porque se existe o drama que mais gera pacientes que põem fim à própria vida, e, portanto, o suicídio consumado, é a depressão. Lembrando que para cada caso de suicídio do mundo, nós temos 10 tentativas. Nós temos hoje, pela Organização Mundial da Saúde, um caso de suicídio para cada 40 segundos. As pessoas vão embora. Esta semana mesmo, aqui no Rio de Janeiro, por causa do nosso trabalho mediúnico, em que nós resgatamos os suicidas de que temos tido notícias através da mediunidade de resgate, vamos dizer assim, para o resgate amoroso, os casos vão chegando. Eu vou anotando e vou colocando a equipe para buscá-los, porque todos eles, ou praticamente todos eles, após o suicídio, vão viver dramas muito graves. É como está no livro, né? Memórias de um Suicida, pela mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira. A ideia do Vale dos Suicidas, Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, o autor espiritual, que, aliás, cometera suicídio, e por isto descreve, como ninguém havia feito antes, o drama destas pessoas. Tudo isto é um alerta para nós. Então, por isso que eu dizia no início, não é? Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo O Grande Educandário, ele diz para nós que nós somos 20 bilhões na Terra. Significa dizer 7,8 bilhões de encarnados agora, e iguais do outro lado, somos ou seríamos 12,2 bilhões de humanos, com os mesmos problemas lá do que nós temos aqui. Então, uma ideia para nós valorizarmos é a ideia de que, apesar de Emmanuel chamar a Terra, e com toda a razão, claro, de grande escola ou grande educandário, lembrando que é uma escola muito primária ainda, por sermos um mundo de provas e expiações. Lembrando que o que mais se liga à palavra e o significado de expiação neste mundo é doença. Então, é uma escola primária,
estamos no ABC da educação moral, somos ainda muito viciosos e pouco virtuosos. Isso só vai mudar lá adiante, quando formos, daqui a muitos milênios, alcançando, vamos dizer, da metade para frente, o processo longo de regeneração. Então, vale a pena nós nos lembrarmos que outros espíritos chamam a Terra de um grande hospital, pela predisposição que nós todos carregamos de vivermos os mais variados problemas de saúde. Lembrando que este vírus é mais um vírus. Nós temos inúmeros outros. Nós temos a AIDS, nós temos o ebola, nós temos a raiva, tivemos a poliomielite, né? Zika, dengue, chikungunya mais recentemente, causando mortes, causando internações, sintomas que foram se perpetuando, não é? Gerando Zika, não é? Quase 3 mil casos de microcefalia no nosso querido Nordeste. Então, tudo muito delicado. Então, para nós trabalharmos um pouco a questão do equilíbrio mental, né, nós também nos recordamos de que, durante a pandemia, só para termos um dado bem de ciência médica, de pesquisa séria, saiu uma determinada pesquisa de Oxford, na Inglaterra, no Reino Unido, mostrando que, no período da pandemia, e algo análogo foi feito no Brasil, o número de casos, tanto de depressão como de suicídio, de fevereiro a final de setembro, se nós comparamos com fevereiro a setembro de 2019, dobraram. Gente, 100% de aumento, ou o dobro, é a mesma coisa, é algo em medicina extraordinário. O que dá para nós uma ideia do quanto a pandemia vem gerando inúmeros problemas médicos, afora a questão do que o próprio vírus causa diretamente. Então, no campo da perturbação mental, no campo dos transtornos de ansiedade, depressão, ideias suicidas, suicídios consumados, nós estamos vendo algo muito grave. E não é no Brasil só. É nos Estados Unidos, é no México, é no Peru, é na Índia, é na Rússia, é na Hungria, é na Itália. Tanto faz o país. Pode e há diferenças estatísticas, mas a pandemia trouxe, dentre outras coisas, claro, toda uma sobrecarga em termos de doenças e transtornos mentais, já bem conhecidos, fora problemas que se agravaram por causa de tudo que foi sendo gerado pela necessidade de se guardar os profissionais de saúde, os hospitais e os leitos para socorro às vítimas da pandemia. Então, tudo isso preocupa, tudo isto é, vamos dizer assim, uma espécie de uma tragédia humana. Aí nós poderíamos amenizar, mas que mundo é este? É verdade, ele é um mundo de provas e expiações. Nós também nos lembramos, não é, da peste negra na Europa medieval, uma doença bacteriana, né? Uma bactéria diferente. E ela, como a população europeia não tinha imunidade para isto, né? A Pasteurella pestis era a bactéria que dizimou quase a metade da Europa daquela época, que era, claro, um número muito menor do que hoje, não é? Hoje nós temos uma população que não dá nem para comparar com talvez 1 bilhão, hoje são 7.
que nós tínhamos naquela época. Mas mesmo assim, percentualmente, foi uma devastação. A humanidade superou isso tudo, não é? Todos os que sobreviveram foram vivendo, as reencarnações se sucedendo, a população da Terra aumentando, aumentando. Tivemos, há 100 anos atrás, a chamada peste, ou gripe espanhola, melhor dizendo, e tivemos de novo agora por um vírus, né, levando a pneumonia, nós tivemos como que outro desastre médico-sanitário, porque não havia vacina, não havia como proteger a população, nem, não havia conhecimento da bacteriologia, da virologia, da medicina. Estamos há um século atrás, ninguém mais tem ideia do que foi viver naquela época. E nós estávamos ali, não é? 1918, nós estávamos ali terminando a Primeira Guerra Mundial, que foi uma catástrofe europeia. O número de mortos, feridos, foi assim algo completamente novo na história da humanidade. Passaram-se alguns anos, de 1918 a 1939, não é? Portanto, 21 anos depois, 1º de setembro, a Alemanha nazista invade a Polônia e começa aquela que foi a pior conflagração de todas. Milhões de pessoas. Estima-se que 60 milhões de pessoas, especialmente na Europa, claro, ou de países que enviaram soldados para lá, como brasileiros, né? Monte Carmelo, alguns conflitos na Itália, o Brasil ajudou, né? Morreram muitos brasileiros, mas morreram milhões de irmãos e irmãs. Então, reparem, nós vencemos isso tudo e temos hoje mais de 7 milhões, bilhões, quase 8 de encarnados. Somos os mesmos que voltamos das reencarnações que se sucederam depois. Então, quando nós temos as aflições, angústias, a insegurança, a incerteza, o medo, diante das notícias de todos os dias, as curvas de casos novos, a transmissibilidade, a curva média de mortos de cada dia. Nós já tivemos no Brasil, e é o mundo inteiro, mas no Brasil, 1.200 mortos por dia. São 6 aviões de grande porte caindo todos os dias. Hoje são 600. Mas nós nunca vimos isso. Então, as pessoas, elas, na verdade, vivem sentimentos diferentes. Ansiedade, melancolia, tristeza, a importância do isolamento, que é uma medida para evitar a transmissão do vírus e o aumento ainda maior do número de casos. Por outro lado, os adultos jovens, os adultos, vamos dizer, idosos ou da terceira idade, muitos foram se separando, vivendo sozinhos, né? E isso tudo é relativamente novo para as pessoas. Então, cada um reage com, vamos dizer assim, a ideia que tem da vida, as suas realidades pessoais, as suas histórias, não apenas as suas histórias desta atual encarnação, mas as suas histórias e as experiências pregressas que foram como que nos educando, foram como que nos dando mais ou menos bagagem, ou bagagem melhor ou nem tanto, ou subsídios para um enfrentamento pessoal desses desafios de agora,
do início do ano, nós já estamos quase no final de novembro, não é? Tivemos uma primeira onda enorme, não é? Um calhau do ponto de vista das repercussões pelo mundo todo, né? Países que chegaram a abrir agora estão fechando tudo de novo, porque já estamos vivendo, a princípio, toda uma segunda onda. No Brasil, nem terminou a primeira, e já estamos vendo um acréscimo, né? Uma grande nova preocupação. E tudo isto envolvendo atitudes das pessoas, pessoas que eram negacionistas, pessoas que propuseram, né, que não era um problema tão importante, que não usaram máscara, que deram péssimos exemplos para as comunidades, e nós estamos vendo as consequências disso tudo, e a ideia, qual é? O problema não acabou. É uma doença muito grave, muito séria, para um número enorme de pessoas, de nossos irmãos, brasileiros e brasileiras de todas as idades. Então, há uma ideia de que uma outra onda de dificuldades no campo do equilíbrio mental ainda vamos viver em 2021. Não é? É claro que a perspectiva da vacina ela é linda para nós. Ela é fundamental. Ela é a nossa chance de superação. E vários laboratórios, como vocês estão acompanhando, estão como que pesquisando tudo, com pesquisas de alto nível, para contemplarem a humanidade com uma medida que possa varrer da Terra, quem sabe, este vírus, como a poliomielite um dia foi completamente extinta. O vírus da poliomielite, ele só existe em laboratório, lacrado, para que não haja nenhum acidente, para que esse vírus vá adiante de novo. Não é? A mesma coisa, mais ou menos, aconteceu com a varíola. A varíola, aliás, foi a doença que ensejou o surgimento da primeira vacina da história da humanidade, por Edward Jenner, há 300 anos atrás, na Inglaterra. Mas a nossa realidade agora é muito preocupante. Então, eu queria lembrar que nós temos, neste mundo, que é um mundo muito atrasado, toda uma diversidade de problemas. Temos desafios que são próximos e que estão distantes de nós. Todos os povos da Terra estão envolvidos com muitas questões dificílimas. E agora, ainda mais a pandemia. Problemas ambientais, transtornos muito graves do clima, medo de infecção, medo da morte, porque muitos temem mais, todos nós tememos, não é? A doença, o sofrimento, né? A perda dos entes queridos, o luto, né? A ideia de quarentena, isolamento social, tudo isso traz e ainda trará consequências, né? Então, nós nos lembrávamos de um setembro amarelo, né? Há 2 meses atrás, que foi um dos setembros amarelos mais graves da história, desta iniciativa da OMS para que se fale a respeito do problema, para se tentar evitar tantos casos, gerando uma situação de sofrimento extremamente grave relacionado ao suicídio. Então, nós também nos lembramos que equilíbrio mental, não é? Quem é a mente? O que é a mente? A mente é a parte importante da alma, já que nós estamos trabalhando a ideia de encarnados, né? Nós não sabemos questões de vírus do outro lado. Nós temos muito ainda
que pesquisar e aprender sobre a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Mas vamos nos ater às nossas dificuldades aqui, não é? Nós chamamos de alma o espírito encarnado, desde Kardec, não é verdade? Então, a nossa mente, na verdade, é a parte principal, como que das nossas almas, né? As nossas almas podem ter outros elementos estruturais, né? Nós temos o perispírito e nós temos o corpo. Então, quando falamos em equilíbrio da mente, nós estamos falando da essência da vida, que é a alma imortal. Então, nós nos lembramos que boa parte do mundo, e o mundo inteiro sofrendo da pandemia, não tem uma ideia tão boa como a ideia da vida, da realidade, da criatura humana, do ser humano, que os espíritas têm, que os espiritualistas, de um certo modo, também têm, variando um pouquinho de crença para crença. Mas nós nos lembramos que, mesmo em meio a bilhões de cristãos, de certas denominações, de nossos irmãos muçulmanos, de nossos irmãos judeus, né? E eu me lembrei das 3 grandes religiões ou crenças monoteístas da civilização, da história do planeta e da atualidade. Muitos têm uma ideia muito vaga sobre a vida após a morte, sobre a ideia de como acontece depois, não é? Então, existem crenças que são errôneas, são equivocadas ou são como que imperfeitas. Mas a crença espírita, ela traz para nós os subsídios fundamentais, desde Allan Kardec, na codificação, e muito também a partir do advento dos livros de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, nós temos uma ideia razoável do que seja a vida após a morte, não é? A imortalidade da alma, notícias sobre como é o mundo espiritual, colônias, estrutura, né? Possibilidades. Um dia podemos falar um pouco mais sobre a realidade espiritual da Terra. A ideia de umbral médio, umbral inferior, umbral superior, trevas, zonas abissais, a ideia da esfera de arte, cultura e ciência, a esfera mais alta do amor fraterno universal e a mais alta de todas, a do governo da vida. Então, nem todos têm essa ideia. Então, o receio da perda da vida, da perda de entes queridos, tem trazido muitos transtornos, muitas dificuldades para as nossas mentes, para as nossas almas, né? Então, nós gostaríamos de lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina, por isto mesmo, de esperanças e consolações. Não é? Esperanças em relação a tudo e também em relação a como é a vida futura. E a ideia de que sofrimento, como é isto? Não é? Para que serve? De onde ele vem? O que é a semeadura? O que é a colheita? A obrigatoriedade da colheita dependendo de qual tenha sido a semeadura em vidas anteriores. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei do progresso, não é verdade? Lei de amor, justiça e caridade, que é a maior de todas. Portanto, nós temos uma responsabilidade grande
não é? Nós somos constituídos da mesma matéria, somos sujeitos a tudo que qualquer outro também é, mas nós temos um pouquinho mais ou de uma noção melhor sobre os mecanismos da evolução e o entendimento sobre a realidade. Então, para vocês terem uma ideia, a medicina ela vem ganhando a partir da espiritualidade um upgrade, uma mudança de modelo, uma mudança de paradigma. De tal maneira que o paradigma de 4.500 anos da história da medicina, desde o egípcio médico Imhotep, de uma determinada dinastia, passando depois pela Grécia com Hipócrates, passando depois por Galeno e outros lindos representantes e expoentes na história da medicina, não é? Nós chegamos a mais ou menos a metade do século XVIII, na verdade XIX, com todo um avanço. Mas até então a medicina era muito como que mecanicista, materialista, cartesiana. Ou seja, tudo é matéria, só existe o corpo. Veio o Espiritismo na metade do século XIX, 1857, Livro dos Espíritos e depois toda a sequência. Não é? A humanidade progrediu quando surgiu a física moderna. Em 14 de dezembro de 1900, Max Planck publica um periódico, numa revista de física, algo que ele resolve um problema de todos os físicos teóricos e experimentais da época. Surge a mecânica quântica. Logo depois, a teoria da relatividade. Esses dois nós chamamos de física moderna. A física clássica continua conosco. A física é uma ciência mãe. A humanidade foi progredindo, mas até há bem pouco tempo atrás, e ainda hoje, a medicina do mundo só enxerga o corpo. Faz ressonância, tomografia, ultrassom, PET scan, só enxerga o corpo. Mas o Espiritismo trouxe a ideia do perispírito, trouxe a relevância do entendimento de que a vida é a vida da alma e que o corpo é vestimenta. O corpo é algo tomado transitoriamente. Importantíssimo, claro, e é ele que adoece. Mas de onde vêm as doenças? Do perispírito. Mas de onde vêm os problemas no perispírito? Da alma imortal, das muitas vidas das nossas almas todas, internando e reinternando no grande hospital que é a Terra, vivendo mazelas, imperfeições, sofrimento, agruras, luto, morte, tanto de um lado quanto de outro. Por quê? Porque a nossa história é longa e de muitos erros, de muitas transgressões às leis de Deus. Mas agora, com o advento do Espiritismo, a humanidade vem concebendo a importância de se associar mecanismos de religiosidade, portanto, não só espiritismo, e espiritualidade na dinâmica das relações médico-pacientes, visando o benefício para o tratamento dos doentes. Então, eu vou contar algumas ideias. Uma ideia, por exemplo, gratidão. Em tempos de isolamento, e em qualquer tempo, nós podemos ser gratos no dia a dia. E o que as pesquisas sérias mostraram?
que se você coloca uma pessoa dentro de uma câmara de ressonância nuclear magnética funcional de 3 Tesla, que é a melhor de todas, e você pede para a pessoa, que seja uma pessoa normal, qualquer, para que ela sinta, pense algo de gratidão a alguém, gratidão a Deus, a Jesus, a um líder religioso ou filosófico qualquer, a um vizinho que lhe deu de presente algo que lhe ajudou a fazer um determinado prato, né, na beira do fogão porque faltava um ingrediente. Por exemplo, alguém no trânsito, você com pressa, e a pessoa no Rio de Janeiro, tudo parado, e você mal buzina um pouquinho, alguém te cede a vez, vou brincar, o que é muito raro. Você, então, abaixa o vidro e agradece, porque você conseguiu se desvencilhar e chegar a tempo no seu compromisso, ou você furou o pneu e alguém mais, vamos dizer, mais forte ou de mais boa vontade, no que você encostou o carro, lá vem alguém para te ajudar e troca, né, o seu pneumático e te ajuda a seguir adiante. E você, quando lembra da gratidão, quando você pensa de maneira a agradecer, o teu cérebro muda. Territórios ou áreas do cérebro se iluminam, colorem-se. E essas áreas têm a ver com sistemas ligados à recompensa e prazer, a emoções, e há uma liberação de hormônios que inclui o hormônio do amor, ocitocina, sistema das endorfinas, serotonina, dopamina, e tudo isso pela circulação vai para todas as células. E isso é medicina preventiva e também curativa. Então, hoje nós estudamos gratidão e medicina. Então, na experiência do isolamento social, imposto e por uma necessidade franca de saúde pública, que foi infelizmente desrespeitada e vem sendo, né, desde antes por agentes de governo e atualmente por jovens e pessoas que às vezes acham que a pandemia já acabou, né? A ideia qual é? Antes a gente tinha que sair para trabalhar, não é? Nós tínhamos que passar muitas horas do dia fora de casa. Hoje, nós temos que buscar o trabalho muitas vezes. Há ainda uma exposição de grande parte de brasileiros e de pessoas de qualquer país, em busca do seu ganha-pão, em busca do manter o seu emprego, não é? De máscara, às vezes sem, lamentavelmente, numa evidente deseducação e indisciplina e indiferença. Então, o que acontece? Se estamos mais em casa, não é? Hoje nós recomendamos para pacientes públicos e pacientes de consultório que antes de dormir, cada um tenha um bloco ou um caderno branco, com caneta ou lápis, antes de dormir, fazendo ou não uma oração de agradecimento por aquele dia que está se encerrando, nós recomendamos que cada um pense em 3 momentos do dia em que nós podemos lembrar de agradecer. Agradecer a um parente, agradecer um abraço, agradecer a um colega de trabalho que nos ajudou, que nos cobriu na nossa ausência, para que não houvesse problemas na sequência do que o trabalho merecia. Então, na medida em que nós fazemos isto, o paciente vai ganhando um sistema imunológico melhor, vai ganhando células mais sadias, glândulas endócrinas e sistema nervoso central mais sadio.
além de ser a gratidão, claro, uma atitude da alma. Então, se nós pensamos em equilíbrio mental, gratidão, que tem a ver também com empatia, com humildade, tudo isso é virtude, tudo isso é benéfico, tudo isso é equilíbrio. Outra ideia é a ideia do perdão. O perdão, do ponto de vista moral e espiritual, nós sabemos que ele liberta, não é verdade? Ele traz benefícios. Quando nós fizemos mal a alguém, quando nós, com sinceridade de propósitos, reconhecemos os nossos erros e nos arrependemos, nós devemos pedir perdão, nos dirigindo diretamente a quem mereça esta consideração, ou até em silêncio. É uma libertação. Tanto quanto se alguém nos fez algum mal, não é? Que nós não guardemos mágoas e rancores. Ou o tempo mínimo, porque isso envenena a nossa mente. Isto desequilibra o nosso equilíbrio, portanto, mental, claro. Então, se nós perdoamos as ofensas, né, ao mesmo tempo que solicitamos de uma maneira mais ou menos formal o perdão alheio, nós e eles todos nos libertamos. Isto é medicina. A proposta do perdão é hoje algo que se pratica em consultórios de psicologia. Isso se pratica em consultórios de medicina. Isso traz saúde mental. Claro, porque é um upgrade também, não é? É um salto quântico, eu diria, para mais alto patamar de vibrações e energias da mente. Isso traz conforto, serenidade, paz. Se nós pensarmos também, algo que é tipicamente possível na pandemia é a meditação. Meditação é remédio. Seja qual seja a técnica de meditação transcendental, são inúmeras as propostas, todas elas são contribuições do mundo oriental a favor do planeta, porque os nossos irmãos do Oriente já meditavam há milhares de anos atrás. Hoje, meditação e medicina, é algo prescrito por nós. Então, você pode fazer um curso de meditação gratuito pela internet. E aí você vai ter umas primeiras aulas, como respirar, como interiorizar a sua realidade, como silenciar e pacificar a mente. Tudo isso traz consequências boas para aquelas áreas cerebrais e toda uma medicina preventiva e curativa. Vejam só. Se você testar a meditação em doença cardiovascular, se você fizer pesquisas, meditação e problemas mentais, tudo melhora. Não é que nós vamos sempre alcançar a cura, mas tudo melhora. Mesmo depois da pandemia, todas estas conquistas de sugestões novas, elas já eram anteriores à pandemia, pela ciência médica. Só que agora, em tempos de pandemia, né, isso tudo está sendo muito claramente proposto por nós e para nós. Porque o médico, o enfermeiro, não é, o psicólogo, ou que seja o fonoaudiólogo, o nutricionista, na verdade, todos somos iguais.
todos precisamos contemplar a mente em busca do equilíbrio, com ferramentas que são verdadeiras joias, em busca e com sucesso da nossa saúde a níveis superficiais e profundos. Outra ideia é a ideia da prece. A oração não só é luz para o mundo, mas é algo que traz um benefício íntimo incalculável. Não me refiro à prece, vamos dizer, decorada, recitada mecanicamente. Ainda assim, ela é favorável. Mas é claro, como espírita, eu me refiro à prece espontânea, a prece com desinteresse, a prece, segundo a doutrina espírita nos ensina, em termos da lei de adoração, em termos do diálogo com nossos anjos de guarda, a espiritualidade. Lembram de que na prece você pode louvar as entidades mais elevadas, a Deus e a Jesus? Através da prece, nós não podemos agradecer, recaindo naquela questão que eu comentei antes. Então, a prece diária, a prece num ambiente de casa, num ambiente do meio de transporte, com fonezinhos no ouvido, no ambiente do trabalho, que nós ainda tenhamos que ir por uma questão de responsabilidade, compromisso e o trabalho que tem que seguir, se nós não podemos fazer o isolamento, a quarentena, o lockdown. Então, o perdão, a gratidão, não é? A meditação, a oração tem um valor incalculável. Nós até começamos há uns anos atrás, intensificamos um pouco, eu posso passar para os amigos anfitriões de Irará, o convite para a prece diária às 17 horas, no horário de Brasília. Hoje nós começamos com 5, 6 pessoas, 4 anos atrás, no dezembro de 2016. A coisa foi crescendo, veio a pandemia, cresceu mais rápido. Hoje nós temos um grupo familiar de Facebook, um grupo fechado, com 5.900 pessoas, de 34 países. E nós oramos, buscando a prece intercessória, buscando preces e irradiações por todos os que sofrem, pela guerra, pela fome, pela miséria, pela loucura, pelas vítimas da pandemia do mundo inteiro. Outra ideia para nós lembrarmos, né, é que nós, no isolamento, em vez de buscarmos ficar na frente de telas, vendo séries interessantes até o tempo todo, que nós nos aproveitemos, porque antes nós não tínhamos, às vezes, uma qualidade melhor nos relacionamentos dentro de casa, porque a desculpa era como que os compromissos, horas e horas fora, as pessoas chegando cansadas, mal fazendo uma alimentação e indo buscar a cama, o descanso. Agora nem tanto. Então, que nós possamos, como que, encontrar interesse, valorizando os familiares, olhando nos olhos de todos eles, abraçando e beijando, combinando coisas em comum. Se antes não dizíamos que não dava tempo para o culto do Evangelho no lar, agora tem que dar. Reunindo a família, dialogando sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a vida futura, os desafios atuais. Outra ideia são as leituras espíritas. Não percamos tempo com novelas e séries. Porque, claro, a ansiedade
não é? E a dificuldade de equilíbrio e de educação da mente humana faz com que a gente vá correndo para ficar todo o tempo entretidos. Nós devemos entreter uns com os outros. Quantos casais foram ficando com vínculos desgastados, porque cada um fazendo as suas coisas e mal se encontrando dentro de casa? Cultivando mau humor, insatisfação, distanciamento. Vejam só, distanciamento social, sim, mas dentro de casa, jamais. Então, é a hora da gente trabalhar, olhar nos olhos, abraçar, beijar, sentar juntos para ver um programa. Vamos ver uma série? Vamos escolher qual, meu bem. Algumas podemos convidar as crianças, umas sim, outras não. A hora para tudo. Hoje nós podemos, quando não antes tínhamos a chance, nós podemos convidar as crianças para brincar no play, jogar bola no lugarzinho que dê para fazer isto, né? Montar Lego com seus filhos de qualquer idade, né? Podendo, claro, se é o caso, adquiri-los, né? Brincar de xadrez, de dama, ver desenhos animados com eles, abraçar as suas crianças, olhar nos seus olhos. Filho, como é que você está se sentindo hoje? Olha, o pai, que bom, o pai está aqui. Ó, a mãe está cozinhando, mas já já eu vou lá lavar a louça e ela vem brincar com você. Então, são muitas coisas legais que nós podemos fazer. Eu conheço pessoas, e eu também gostaria, mas não consegui, por exemplo, de aprender a tocar um instrumento. Tem gente que gosta de karaokê. Olha que maravilha! Treinar a voz, não é? Sabe lá quantos cantores e cantoras futuras estão a caminho desde a infância. Brincadeira entre todos da família. Alguém pode ter, eu sempre quis ter uma bateria ou tocar violino, ou dedilhar num teclado. A hora é agora. Você adquire, se puder. Se não puder, pede emprestado. Muitas vezes as pessoas deixam isso num canto, e aí você consegue trazer, e você vai lidando com coisas que antes da pandemia você não conseguia. Bem, meus amigos, esse é um tema amplo, não é? Nós lembramos algumas questões que podiam ser úteis, podiam ser saudáveis, válidas, tanto do ponto de vista humano, como do ponto de vista espírita, como do ponto de vista médico. Então, trabalhando a questão do equilíbrio mental em tempos de pandemia, nós poderíamos interromper por agora, já que já são quase 9 horas da noite, mas se houver alguma pergunta, com muito carinho e muito prazer, agradecendo a presença de todos desde logo, aqui me encontro junto a todos. Uma exposição que certamente nos levará a grandes reflexões, caro irmão. Até o momento nós não temos perguntas no nosso chat. E por esta razão agradecemos ao nobre expositor seus expressivos ensinamentos, por sua generosidade de acolher o nosso convite, ao Mestre Jesus e aos seus mensageiros, bem como a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão participando conosco. Vários irmãos de muitas cidades, Irará, Salvador, Bom Jesus da Lapa, Feira de Santana, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, entre outras. Lembrando a todos que a espiritualidade superior não cessa de trabalhar em favor de todos nós, onde quer que estejamos, e sempre aproveita esses momentos para nos auxiliar física e espiritualmente. Isto a considerar, inclusive, os ensinamentos de muitos espíritos de ordem superior que nos trazem esses ensinamentos, como Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação,
Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel e outros. Então, confiemos sempre no Pai, porque o auxílio chega para todos nós, basta que nos coloquemos nesta posição. E para concluirmos, já que o nosso irmão Sérgio falou sobre prece, gostaríamos de ouvi-lo na nossa prece de encerramento. Muita paz, meu irmão, muita paz a todos. Muito bem. Queridos amigos, nós então estamos muito gratos, muito felizes de reencontrar desta forma os nossos irmãos baianos. Eu brinco dizendo que nasci em Porto Alegre, então eu sou gaúcho, mas vivo há mais tempo no Rio de Janeiro do que estive no Sul. Então eu sou cariúcho, carioca misturado com gaúcho. Mas são tantas as vezes, antes da pandemia e durante a mesma, que eu tenho estado em diversas cidades da Bahia, além de Salvador, que eu já me considero baiano. Eu disse isso ao Peixinho numa certa vez, e com muita gratidão, com muita alegria. Se vocês me aceitarem, já sou baiano também. Então, nós vamos agradecendo a Jesus, agradecendo a Kardec, aos espíritos da codificação, a todos os benfeitores da humanidade que vieram ter conosco em alguma época, no campo da crença, da filosofia, da ciência e das artes. Que nós tenhamos as bênçãos de todos eles, como que contemplando esta humanidade tão infeliz nestes tempos, tão desafiadores da realidade atual. E que essas nossas orações, Jesus, possam ser úteis aos que estão nos hospitais, em todos os estados do Brasil, naqueles que nós já citamos há pouco, mas em todos os demais. Do Oiapoque ao Chuí, lembrando do nosso querido Amapá, as voltas com mais uma dificuldade, além das outras todas, que nos têm acompanhado. Nós te pedimos pelo mundo todo, Jesus, porque se ora somos brasileiros e aqui estamos. Na essência, somos seres imortais que pertencemos ao planeta inteiro. E te solicitamos por todos os povos, por todas as culturas, nações variadas em todos os continentes, tanto no plano físico como no mundo espiritual. Que a noite seja linda, estrelada, cujas luzes, elas, as estrelas, com suas humanidades, vivem por nós também, contemplando as almas da terra de mais amor, sabedoria, equilíbrio e felicidade. Muito obrigado, amigos, pela noite de hoje. Que sigamos de mãos dadas, humildes, lembrando sempre de Jesus, por nós e por todos. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Deixa eu aproveitar aqui o ensejo para acrescentar. Estamos aqui verificando no chat mais algumas outras cidades, como Uriçangas e Itabuna. Evidentemente que, entre outras, também não dá para a gente enumerar todas elas, mas só para efeito de registro. Muita paz, meu irmão. Boa noite para vocês. Tudo de bom. Muito obrigado, viu? E até uma outra oportunidade. Nós que agradecemos. A gratidão é toda nossa. Paz e luz para todos nós. Muito obrigado.